Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos meditar na maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou da graça de Deus. Vamos meditar sobre a sua fonte, as suas características, o seu alcance e os efeitos que a graça de Deus traz em nossas vidas. Primeiramente, a fonte da graça é Jesus Cristo. Sim, o apóstolo Paulo nos diz em João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E em 2 Timóteo 2,1, Paulo diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É em Jesus Cristo que encontramos a verdadeira graça de Deus. Não tem outro lugar. Vimos a fonte da graça, que é Jesus, e agora veremos as características da graça. A primeira característica da graça é poderosa e abundante. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 8, vemos que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça. Segunda característica da graça é que ela corre ricamente. Efésios 1:7 fala sobre a riqueza da graça de Deus, e em Timóteo 1:14, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, Paulo testemunha que a graça do Senhor superabundou com fé e amor em Cristo Jesus. A terceira característica da graça, ela é suficiente. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só a graça de Jesus Cristo basta, é suficiente para nós. Quarto e última característica da graça, ela é maravilhosa. Efésios 1:6, vemos que Deus nos fez agradáveis a Ele por meio da sua maravilhosa graça. Veremos agora o alcance da graça em nossa vida. Primeiramente, vemos que a graça, ela alcança a todos os pecadores. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo reconhece que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que a graça de Deus se manifestou abundantemente. Então, o primeiro alcance da graça é para os pecadores. O segundo é para todos os filhos de Deus. Em Efésios 3:8, Paulo se considera menor que o menor. Ele se considera menor que o menor de todos os santos. Mas a graça foi dada a ele para pregar entre os gentios e pregar essas riquezas que são incomparáveis, incompreensíveis a Cristo Jesus. Ele teve visões inautíveis. A parte C, né, a terceira parte aqui do alcance da graça de Deus em nossas vidas, é principalmente para os humildes. Vamos lá? Ela é para todos os pecadores, para todos os filhos de Deus e principalmente para os humildes. Em 1 Pedro 5:5, somos lembrados de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veremos agora os efeitos da graça. Vimos a fonte, que é Jesus, vimos as características da graça, vimos o alcance da graça e agora estamos na última parte, os efeitos da graça. A graça de Deus tem um impacto transformador em nossa vida. O primeiro efeito da graça
ela salva gratuitamente. Em Efésios 2:5, vemos que pela graça somos salvos. Somos salvos. O segundo efeito da graça, ela justifica o pecador. Em Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. O terceiro efeito da graça chama e capacita para a obra do Senhor. É um chamado. Em Gálatas 1:15 e em Hebreus 12:28, entendemos que somos chamados e capacitados para servir ao Senhor. O quarto efeito da graça e último para terminar, ela traz consolação e esperança. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2:16, Paulo ora para que o Senhor nos dê eterna consolação e boa esperança pela graça. Falamos muito de graça hoje, hein? Graças a Deus por isso. Que possamos viver diariamente na maravilha da graça de Deus, sendo transformados, capacitados para a obra do Senhor. E que venhamos reconhecer que tudo o que somos, temos, é pela sua infinita graça e também sua infinita bondade. Eu estou todos os dias aqui orando, lendo a palavra, comentando a palavra. Convido você a me acompanhar, a crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa pessoa que está orando comigo nesse momento. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor é um Deus que sonda os corações e sonda os rins, como diz a tua palavra. Então, Pai, entra nessa casa, nesse lar, nesse serviço, nessa vida, nesse coração, nessa mente, traz mudança, transformação, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais palavra de Deus para você.